Boa noite a todos, boa noite amantes da Curva Capital, seguidores aqui do canal. Vamos começar aqui mais uma transmissão do Boletim Econômico e gravado ainda, mas amanhã nós já estamos, hoje, essa madrugada, eu tive uma longa reunião com o Patrick. Amanhã eu terei com a Júlia e nós já vamos começar as lives, tá bom? De volta para de Minas, né? Então, pelo canal Amantes da Curva Capital, tá? Hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. No ar, mais uma transmissão do Boletim Econômico de Pará de Minas, Minas Gerais e região. Insegurança jurídica. Empresas estão deixando o Brasil. Número de CNPJs inadimplentes bate recorde. E, por incrível que pareça, CPFs também, mais de 70% da população brasileira está inadimplente. É uma coisa horrorosa que esse governo vem fazendo. O ministro da Fazenda, com as suas taxas horrorosas, está expulsando as empresas do Brasil, umas de rumo ao Paraguai por causa das tarifas, né, das taxas, dos tributos. Lá é bem mais fácil, é tudo mais organizado do que aqui. E outras rumo a Dubai, onde é zero essa alíquota. Reunião da Febraban. Banco Master e seu dono, Daniel Vocaro. A arrecadação bate recorde de 31 anos, segundo Receita Federal. Dívida pública aumenta extraordinariamente antes de 2026. Imagine quando chegar, hein? Falas de deputados na Câmara dos Deputados fazendo duras críticas a Alexandre de Moraes e Lula da Silva. Deputado na tribuna fala sobre assunto mais polêmico da esquerda e o legado que o atual governo irá deixar para o Brasil. A democracia no Brasil morreu? Sim, mas restou a democracia relativa de Lula. E aí vocês que estão me assistindo, eu peço para vocês, por gentileza, me ajudem o canal Amantes da Curva Capital a espalhar, né, a divulgar todas essas notícias antes que elas sejam distorcidas pela mídia estatal esquerdista, que é a Globo, CNN, UOL, entre outras por aí. Então, mas como que vocês podem ajudar? Pois é, o canal Amantes da Curva Capital não é mais monetizado, pode ser retirado do ar a qualquer momento por falta de engajamento, de tudo, né? O sonho
talvez de conseguir pelo menos os 6.000 inscritos. Eu estou vendo que a cada dia está ficando mais longe, porque o número de inscritos, em vez de aumentar, diminui. Por quê? Não sei. Claramente que isso deve ser alguma atitude do YouTube, da plataforma, né? Mas todo mundo sabe, eu sei, porque eu sou acionista dela também, tá? A Alphabet, que controla tudo isso aqui, o Google, né? Todos os programas do Google e do YouTube, ela é sim da esquerda norte-americana. Ela não apoia o governo Trump, como a Meta, né, dona do Facebook, como o X do Elon Musk, como também, né, outras 7 magníficas aí, as Big Techs aí, que a gente tem. Então, ou vocês, assim, tentam nos ajudar, e é deixando o like de vocês, é compartilhando cada vez mais esse vídeo, para que ele possa alcançar um número maior de pessoas. Mas deixar o like ali é muito importante. Não só isso, tá? Compartilhar faz parte, que aí esse suposto algoritmo entende que o vídeo é relevante, e aí quem sabe a gente consiga um engajamento melhor e maior, tá? Antes que a grande mídia consiga fazer tudo isso. Querem o capital político. Uma alusão ao capital político do ex-presidente da República. Eu não sou, tá? Eu não sou partidarista, eu sou apartidário, mas eu já cansei de falar para vocês aqui que eu sou um cara capitalista, direitista, que preza pelos valores éticos, morais, tá? E também ante qualquer tipo, tá, de corrupção e intervencionismo do Estado na economia, ou seja, a economia da Faria Lima, a economia keynesiana, viu? Vocês vão ver no decorrer desse vídeo aqui, que às vezes pode ficar um pouco comprido pelos vídeos que vocês vão ouvir já já. A história nunca se repete ao pé da letra, mas ela rima. E às vezes rima alto demais. Presta atenção nisso. O Brasil passa por momentos de insegurança, impunidade, desde o período da redemocratização, com a soltura de vários condenados na Operação Lava Jato, piorou mais ainda, por vários tipos de corrupção, e que são pessoas perigosas, ligadas diretamente ao Foro de São Paulo. Gerson Almeida, executivo da empreiteira Engevix, Renato Duque, João Vacari Neto, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi responsável pelo impeachment da Dilma, ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, que agora fica gravando vídeos lá
né? Virou influencer digital da piscina do seu triplex, duplex, sei lá, né? Num dos bairros mais nobres, Leblon, do Rio de Janeiro, com dinheiro desviado da corrupção, esquartejou o estado do Rio de Janeiro. Tá solto, tá gravando lá agora, fazendo indicações para filmes que vocês devem assistir. Que indicações, né? Faça-me o favor. E o pior de todos eles, José Dirceu, que além de promover uma suposta nova revolução social no país, vocês não queiram acreditar nisso, mas a gente vai falar mais a posteriori. Pois bem, estes são apenas alguns, tá? Alguns dos descondenados, além do nosso atual presidente. Nosso não, de vocês, presidente aí da República. Follow the money. Siga o dinheiro. É também uma alusão que eu faço aqui a Faria Lima. Trata-se de uma ideia, realmente. Não prenderam um homem, prenderam uma ideia, a ideia da direita, da democracia verdadeira, da liberdade de expressão, sem ter medo, da liberdade de poder ir e vir, sair nas ruas sem bandidagem, sem comando vermelho, sem PCC, sem poder usar um celular na rua, tomar um tiro na cabeça, ou o cara vir de bicicleta e te assaltar ali, pegar e pronto, acabou. Ah, mas o próprio presidente da República defende, fala que é só para ele tomar uma cervejinha, né? E você compra outra. Pronto. É simples assim. Mas eu nem acabei de pagar. Pois é, não acabou de pagar, mas o presidente deu, né, todos os direitos para esse cidadão. Tá? Agora, sem mais delongas, vamos aos vídeos que vai chocar muita gente aqui, viu? Só um aviso, se você é de esquerda, eu te convido a não assistir isso, tá? É impróprio para quem é de esquerda, viu? Se acontecer alguma coisa com o presidente Bolsonaro, é responsabilidade da Polícia Federal. Todo mundo sabe. Um homem com 7 cirurgias sofreu uma facada de um integrante do PSOL da esquerda e, se morrer sob os cuidados do Estado, será a responsabilidade de Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, porque ele não tem condições de saúde para estar lá, assim como mataram prisão, querem matar Bolsonaro, mas não vão conseguir. Digo aqui ao Brasil, de verdade, é inadmissível vermos um general de 4 estrelas, condecorado, preso com 78 anos de idade, como é o caso do general Heleno. Eu espero e faço um apelo ao comandante do Exército que busque cuidar da saúde do general Heleno. Bem como? Sabe qual é o problema do Brasil? É que o brasileiro de bem, honesto, não consegue sair de casa com medo de ser assaltado. Porque tem um descondenado, presidente da República, que falou, coitadinho do que rouba um celular só para tomar uma cervejinha. Para eles,
Roubo é normal. Até porque o descondenado que está lá, na cadeira de presidente, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em todas as instâncias. É isso, deputado Cabo Gilberto. Condenado. Aí, um amiguinho do Supremo faz uma chincana e descondena. É por isso que eu chamo ele de descondenado. Para mim, esse presidente não tem nome. Ele é descondenado. Quem tem nome de presidente é Jair Messias Bolsonaro. Este sim, presidente íntegro, provo, inventaram um golpe que nunca aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque se tivesse acontecido o golpe, essa casa não funcionava. Era golpe. Se tivesse acontecido o golpe, a grande imprensa que gosta, porque dá ibope falar de Bolsonaro, dá ibope. A cada 10 palavras que eu ligo no canal de televisão aí que todo mundo vê, que eu nem falo o nome, 5 é Bolsonaro. Dá ibope falar dele. Dá ibope, sargento Faú, falar do nosso presidente Bolsonaro. Sabe por que falam? Porque sabem que em 2026 é logo ali. E o presidente Bolsonaro estará de volta. Bom, esse é um dos vídeos que eu gravei para vocês, tá? Só tô me preparando aqui. Agora, se preparem para ouvir palavras pesadas, tá? Eu não vou mudar nada. Na condução do general Heleno e do general Paulo Sérgio. Também estavam presentes o general chefe do Estado-Maior do Exército, Francisco Montenegro, e Luiz Baganha. Vergonha! Vergonha! Generais e o chefe do Estado-Maior aceitar uma prisão ilegal. Continuando, o Estatuto dos Militares, Lei 6.688, é bem claro, o cumprimento de pena de prisão somente em organização militar da respectiva força. O presidente Bolsonaro é capitão do Exército, está preso aonde? Na Superintendência da Polícia Federal. O comandante do Exército está sendo cúmplice dessa ilegalidade. Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, está sendo cúmplice de um ditador. Como é que vai proteger o Brasil de uma guerra se você tem medo do ministro Alexandre de Moraes, seu frouxo covarde? Continuando, nem traficantes abandonam o seu, sargento Gonçalves. Membros de organizações criminosas como o PCC, Comando Vermelho, TCP, não abandonam os seus. E o comandante do Exército, o chefe do Estado-Maior, abandonando os seus. Eu quero dizer a vocês, generais, que compactuam com essa prisão, com essas prisões, eu não tenho medo de vocês, de nenhum general de merda. Nenhum! Não tenho medo de nenhum general que compactua com ilegalidade. Ordem ilegal não se cumpre, comandante do Exército. O senhor foi se reunir com o ministro Alexandre de Moraes, se ajoelhar, se acovardar. Que comandante do Exército é esse que tem medo de um ministro do STF? As prisões foram ilegais. O presidente Bolsonaro não deveria estar na Superintendência da Polícia Federal. Está aqui no Estatuto dos Militares. E a Constituição Federal, que já não vale mais de porra nenhuma, ela estabelece no seu artigo 142 que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constituídos. Ou seja, as Forças Armadas não garantem mais nada.
comandante. É triste, né? É triste. Não há nada a se comemorar quando a gente realmente vê que nós temos um exército, né? As Forças Armadas como um todo, né? Totalmente acovardadas. É por isso, gente, que eu peço o apoio de vocês, tá? Por quê? Porque falas como essas, desses senadores e deputados, é preciso de ser, sabe, espalhadas para o Brasil. Tem muita gente que ainda não está acostumado, sabe, a ouvir ou mesmo não quer assistir esse tipo de coisa, né? Então, esse conteúdo para eles não faz a menor importância, pois sempre eu vou continuar insistindo. Faça. Se você não quer entender de política, não quer participar da política do seu país, veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ser filiado a um determinado partido, PA, PP, PB, PC, PT, sei lá das quantas, PL, não. Eu estou dizendo acompanhar a política. Isso sim é essencial, porque se você não acompanha a política do seu país, contente-se a ser governado por quem acompanha, por quem gosta de acompanhar, tá? Deputado Gustavo Gaia. E alguns outros foram presos. Um processo completamente legal, mas eu não vou ficar batendo nessa mesma tecla. Eu comecei a prestar atenção em como que foi a reação do Brasil depois dessa decisão e depois da publicação do trânsito julgado. E me chamou a atenção, presidente, como não houve a festa que eu achei que fosse ter do lado da esquerda, Trovão. Porque eu me lembro quando o Lula foi condenado, depois de ter sido condenado em 3 instâncias pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, eu me lembro, cara, que o Brasil foi para as ruas festejar. Eu lembro dos fogos de artifício, o povo respirando esperança pela primeira vez em décadas. Isso não aconteceu agora. Mas de acordo com a imprensa, com a Globo, com a esquerda, esse era um monstro que tentou destruir a democracia. Então deveria ter tido alguma espécie de mobilização. Não. O que nós vimos foi algumas parangas do sovaco cabeludo abrindo champanhe na porta da Polícia Federal com cabelo vermelho. Por que não houve festa? Aí eu comecei a tentar entender. Por que não houve celebração se uma pessoa que era um risco à democracia foi preso? Talvez é porque agora, inclusive os nossos colegas da esquerda vão ter que enfrentar uma dura realidade. Durante muito tempo puderam se esconder atrás dessa polêmica do julgamento do Bolsonaro, desse teatro do Alexandre de Moraes, mas agora eles serão obrigados a enfrentar uma dura realidade, o legado que eles estão deixando para o nosso país. E eu fiz umas anotações bem simples sobre o que é que está sendo esse legado. Vamos lá. O Brasil agora, quando eu escrevi o texto, o Brasil, a última notícia que eu me lembrava é que o número de moradores de rua no Brasil tinha dobrado. Eu fui analisar agora novamente, não é 235% de aumento de moradores de rua. A violência no Brasil voltou a bater recordes, curiosamente, com esse presidente que defende traficantes. Hoje, a principal preocupação da população é violência. É deixar uma filha sair para a faculdade e morrer com um tiro na testa. O Brasil hoje sabe que o nosso presidente é o presidente dos traficantes.
que fala abertamente que traficante é vítima de usuário, que faz uma mobilização para impedir que as facções criminosas que hoje dominam 25% da população brasileira em território não sejam vistas como terroristas, inclusive mandando emissários para os Estados Unidos para impedir. Um Brasil que bate recorde de feminicídio, recorde de queimadas, recorde de mortes de Yanomamis, recordes de novos impostos. Agora não tem mais a polêmica Bolsonaro para o pessoal do governo da esquerda se esconder atrás. Recordes de empresas inadimplentes. No Brasil, há 24 milhões de CNPJs ativos. Colegas, 1/3, 8 milhões estão inadimplentes. É um recorde presente dos nossos colegas, que agora vão ter que responder por isso. Recordes de brasileiros inadimplentes endividados. Nós temos hoje 74 milhões de brasileiros negativados, que não tem linha de crédito. É um recorde também desse governo. A história do Pix, que eles falaram que era mentira, que não ia ter monitoramento do Pix, pois está tendo. O seu Pix está sendo monitorado por esse pessoal. Continuando, a vergonha de ver o Brasil hoje sendo considerado pelo mundo livre como um país aliado de terroristas, de narcoditadores, onde o Lula sai da COP30 para ir lá na Colômbia prestar solidariedade ao Maduro, que é chefe de uma facção narcoterrorista, que é o Cartel dos Solis. Agora eles vão ter que responder, vocês vão ter que responder. Que história é essa da nora do Lula, junto com o filho dela, estarem envolvidos no esquema de desvio de verba do MEC? Não dá mais para ficar jogando Bolsonaro para todo lado. Agora vocês terão que responder. Terão que responder por que o Messias, o office boy do PT, da Dilma e do Lula, protegeu durante um ano o irmão do Lula, enquanto ele roubava velhinhos do INSS. Que o Brasil quer saber. Então, na minha opinião, não houve celebração, porque o brasileiro está entendendo que esse governo está fundando o nosso país. O brasileiro não está preocupado se o Bolsonaro, o Lula, quem está preso, ele está preocupado que o Brasil está afundando, que hoje os nossos filhos não podem andar nas ruas, porque senão eles podem ser atacados por uma vítima do Lula, um narcotraficante. Pegou muito mal quando a esquerda sai em defesa de facção criminosa que hoje é o terror do Brasil. Agora, para concluir, presidente, o Lula tinha uma carta na manga. O Lula ia fazer um evento internacional que o colocaria novamente no mapa como uma grande autoridade diplomática, que seria a COP30. Realmente, era uma oportunidade do Brasil diminuir um pouquinho da vergonha que a gente está passando. Mas a COP30 virou Flop 30. Qual é o legado real da Flop 30, brasileiros? Vamos lá. Lula coloca em sigilo todos os gastos, inclusive escândalos de corrupção envolvendo aquela empresa da Espanha. Uma COP30 esvaziada. Mandaram alguns ministros e delegações, mas os chefes de Estado, só 20 vieram para cá. Comando Vermelho fez as suas ameaças. Queimou uma van da delegação da Malásia. Olha a vergonha. Jornalistas que vieram do mundo para cá foram assaltados. Faltou água por 2 dias na COP30. Uma coxinha custando R$50, porque o contrato que a empresa determinou daria que 30% do lucro tinha que voltar para a organização que a Janja escolheu. Agora, um evento para diminuir a emissão de poluentes funcionou à base de geradores a diesel. 160 geradores a diesel queimando o dia inteiro para ligar o ar-condicionado que não funcionava. Aí tudo pega fogo. Aeroporto pega fogo, Blue Zone pega fogo. Chegamos ao ponto de sermos envergonhados com a ONU redigindo uma carta detonando esse ladrão na presidência pela desorganização da Flop 30. Olha a vergonha que nós passamos. Isso para não falar, né, no chanceler alemão, que é o cargo maior
daquele país, que por ser um país com o sistema parlamentar de governo, ele é também, né, como se fosse, no caso aí, o chefe do executivo aqui no Brasil. É a mesma coisa, tá bom? Bom, gente, eu acho que a fala mais coerente aqui foi a do deputado Gaia, porque ele mencionou todas as verdades sem precisar de citar partidos e muita coisa, né? Mas tem hora que não tem jeito. Se você está falando de um cidadão, né, de um político, você acaba tendo que falar do próprio partido dele. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou 261,9 bilhões de reais, tá? Em outubro deste ano, viu? Que eu preparei tudo para vocês aqui. Informou nesta segunda-feira, 24, a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 0,92% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou 259,5 bilhões de reais, valor corrigido pela inflação. Essa também foi a maior arrecadação já registrada desde outubro, desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995, ou seja, há 31 anos, tá? O recorde na arrecadação foi obtido com a ajuda do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, anunciado pelo governo em meados deste ano, de maio. Não pode isso, tá? O IOF nunca foi um imposto arrecadatório. Aí veio o ministro Haddad com aquela ladainha de sempre, com aquela mesma, aquelas falinhas mansas dele lá, sempre. Ou é na Globo, ou é no UOL, ou é na CNN. As mídias televisivas que são sustentadas pelo nosso dinheiro maquiado de Pix Rouanet. Quando o Gustavo Gaia falou aí sobre o rastreamento agora do Pix, pois é verdade sim, é verdade, viu? Nós agora estamos sendo rastreados de 50 centavos até valores altíssimos. Então, peraí, cadê o andar de cima que o senhor Tachad, o senhor Haddad, enganou vocês aí da direita, da esquerda, falando que não, é só o andar de cima que será taxado, é os mais ricos. Como é que aqueles discursos demagogos de Lula, nos palanques da vida, fazendo política já esse ano, né, pré-eleitoral, fala, é muita riqueza na mão de poucos e muita pobreza na mão de muitos.
ou pouco dinheiro, é muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. É assim em todo lugar do mundo. E não vem com essa historinha de socialismo, porque isso não cola não, tá? Se você quer deixar aí seus comentários aqui embaixo do vídeo, pode deixar à vontade, não tem problema não. Vocês estão me ajudando no engajamento, tá? Mas eu nem respondo uma palhaçada dessa. Porque se você olhar a China, viu? Que eu estudo. Para falar, eu estudo. Eu sei como que é a China lá. Como que funciona a política do Xi Jinping. O Brasil é colônia da China. Como que está a situação da BYD lá. Os chineses não querem saber mais desses carros elétricos. Porque não se faz uma transição energética da noite para o dia, igual o Lula está querendo fazer para se consagrar o líder mundial da esquerda, o estadista maior da esquerda que conseguiu mudar, né, da noite para o dia a transição, fazer a transição energética. Como diz ele, lá onde é que está na África do Sul, o biodiesel da Petrobras, eu não sei como fala, ele não dá conta de falar nem a própria empresa dele. E fala lá que o biodiesel dá até para beber. Será que tudo na cabeça desse homem é beber? É beber? É beber? Eu resolvo a guerra da Rússia e da Ucrânia numa mesa, sentadinho na mesa, tomando uma cervejinha lá, e eu, o Putin e o presidente da Ucrânia lá, né, o Vladimir Putin, o Zelensky, desculpem aí, o Zelensky, né? Depois ele falou, dando a resposta dele lá para o chanceler alemão, que ele não conheceu a COP30. COP30, né? Flop 30, né? Vamos falar assim. Ele não conheceu porque ele não foi num boteco. Ele não foi num boteco tomar uma cervejinha, uma cachaçinha aqui de Belém do Pará. Me poupe, me poupe. Isso é coisa de um chefe de Estado sair falando. Tudo desse homem se resume à bebida, tudo dele. Viu? E aí vem vocês da esquerda que ele não. Eu sei que vocês não estão aplaudindo. Tudo que o Gustavo Gayer falou aqui, que não houve comemoração nenhuma com a prisão de Bolsonaro, a não ser algumas barangueiras mesmo, de sovaco cabeludo, né, e cabelo vermelho. O povo feio, feio mesmo, o povo mais horroroso desse mundo, que fica lá, sei que lá, Bolsonaro tá preso, eu sou feliz, eu não sei o quê, e levanta o sovaco lá e mostra aquela cabeleira horrorosa lá para todo mundo ver. Que ridículo, que nojo que dá nojo, né? Ver mulheres que não conseguem sequer raspar a axila. Tenha paciência, me poupe de uma coisa dessa. A arrecadação do governo pode aumentar a cada mês, mas a dívida pública cresce, porque as despesas do governo superam a sua receita total. Resultado em déficits fiscais contínuos. Essencialmente, o governo gasta mais do que arrecada, mesmo com o aumento das receitas, tá? Para cobrir a diferença, o déficit, o governo precisa se financiar, o que faz ao emitir títulos públicos, títulos do Tesouro, que vai bancar aí agora, né, o empréstimo bilionário, mais de 20 bilhões para tentar salvar os Correios. E você que está aí agarrado no Tesouro Nacional, que se cuide,
tá? Que se cuide. O déficit orçamentário, o Brasil, o motivo é que, embora a arrecadação de impostos e outras receitas cresça, muitas das vezes devido ao crescimento econômico ou a medidas específicas de aumentos de impostos, as despesas crescem em ritmo ainda mais acelerado. Claro, se ele está pagando juros altíssimos para financiar a dívida dele, porque ele pega dinheiro tanto de investidores institucionais, são empresas, são bancos e tudo mais, que querem, sim, né, para correr esse risco de emprestar dinheiro para esse governo, querem uma garantia rígida, uma garantia rigorosa. E essa garantia é o quê? É pagar juros mais caro, mais alto, entendeu? Então, é a mesma coisa, gente. A economia do governo e a economia dentro da sua casa é tão simples. Vá a um banco, você que está aí com o nome todo esculhambado aí, SPC, Serasa e tudo mais, tenta pegar um empréstimo pessoal aí para você ver. A hora que eles olham lá os seus antecedentes, vão ver lá a sua situação, os juros, que até então poderia ser bem menores para uma pessoa que tem tudo limpinho, nome tá tudo limpinho, não, o nome do Brasil tá mais sujo que pau de galinheiro. Então o que que acontece? Acontece o seguinte, para que ele consiga, né, esses empréstimos do banco, o que que acontece? Ele tem que pagar mais juros. Você vai lá no banco, você tá todo esculhambado, o gerente vai simplesmente falar, olha, eu até posso te emprestar, mas é a X% ao mês, tá? Então, quer dizer, aqueles lados dos juros compostos que iria trabalhar a seu favor, vai passar a trabalhar contra você e não a seu favor. Tá entendendo? Isso é economia básica, é economia boba, gente, tá? Então, por isso que eu falei aqui, os tubarões lá da Faria Lima, sabe? Por que que eles querem este governo? Por que que eles financiam esse governo? Porque são eles que ganham dinheiro com isso. Então, que historinha é essa de falar que Lula da Silva não protege, não está junto com o rico? Tá cagando e andando para pobre, gente. Aliás, qualquer governo, não é só ele não, qualquer governo, tá? Governo, se você pensa aqui, governo, político, tá? Político, governo, banco, é seu amigo? Ah, nem... Eu nem vou repetir mais esse assunto, porque como o Gustavo Gaia falou ali, é ficar batendo na mesma tecla várias vezes, é dando murro em ponta de faca, porque o que vocês têm para entender, vocês já entenderam. E não é só aqui nos meus vídeos, não. Nos meus vídeos agora, vocês vão entender melhor, porque vai ter tela compartilhada, aí eu vou poder colocar gráficos para vocês, explicar direitinho, até se for preciso, do começo dos investimentos, como fazer um investimento seguro. Por que que esse Daniel Vocaro, tá? Que infelizmente essa desgraça ainda é mineiro, né? Ele conseguiu, sabe, esse fato inédito de colocar todas as suas entranhas ali, seus tentáculos ali, em todas as ramificações dos poderes da República. Tudo.
pagar jantar de luxo, né? Lá em Nova York, fecha a avenida lá e paga jantar luxuosos para os ministros do STF. Por que ele está preso até agora? Ó, gente, calma aí, né? Também não dá assim, né? Você acha que o Moraes é burro de dar tudo na cara assim também? Acaba de prender um homem que arrasta multidões e multidões Brasil afora. E vai soltar o outro? Pois vocês já descondenaram a Lava Jato inteira. Inclusive o Sérgio Cabral, que quebrou, tá lá, testemunhado, tudo. E tem muito mais. Esses foram alguns dos nomes, assim, diretamente ligados ao PT, que eu falei para vocês. Igual, por exemplo, olha aqui, o João Vacari Neto, quem que ele era? Secretário, salvo engano, ou ele, não, Renato Duque era presidente da BR, né? A BR, que é posto placa BR lá da Petrobras, né? Agora, o João Vacari Neto, ele era tesoureiro do PT. Eduardo Cunha, que se até estivesse na Câmara dos Deputados, hoje, essa atual composição do STF não estaria fazendo o que está fazendo hoje conosco. Nos calando, nos censurando, tá? Porque ano que vem não vai ter mais essa fala aqui desse jeito bonitinho, igual eu tô falando aqui, não. Acabou! É censura? É censura. É uma democracia relativa? É. Se falar demais, vai ser preso, vai acabar. Né? Não adianta ficar xingando aqui. Não, eu não estou xingando. Eu estou mostrando uma realidade para os senhores. Mas eu não estou xingando ninguém, não. Porque fazer xingamento para esse povo lá em cima, igual vocês viram aqui, mas eles têm imunidade parlamentar. Entre aspas, tá? Entre aspas. Tem imunidade parlamentar até onde o Supremo deixar. Depois que o Supremo não quer mais, manda prender, caça mandato, faz isso, faz aquilo e pronto, perde. Coisa que eu nunca vi. Porque no Estado democrático de direito tem a hegemonia, a harmonia entre os três poderes e a independência deles também. E o artigo 5º da Constituição, o mais belo de todos, que fala da nossa liberdade de expressão, do livre pensamento, da liberdade de culto religioso e tudo mais. E olha que eu nem religião tenho. Eu achei um absurdo usar, claro que ele não está criminalizando, mas usou aquilo ali como forma de aglomeração para formalizar um atentado violento ao Estado democrático de direito. Me poupe. Como é que chama esse negócio aí? Essas vigílias, né? A vigília estava sendo feita a mais de 150 metros da casa do homem. Que estava sendo... Até drones a Globo mandou para vigiar lá o Nicolas Ferreira, o deputado mineiro aqui, que foi lá visitar o homem, né? Quando ele ainda estava em casa. Só porque estava mexendo no celular, estava lá o Nicolas, mexendo no celular, né? E o coisa da Globo filmando. Pode isso também? A Globo, aliás, a Globo pode tudo, né? Eu esqueci, a Rede Globo pode tudo. Então, nós chegamos, sabe? Nós chegamos ao cúmulo
de atingir uma dívida, sabe, que já ultrapassa os incríveis 8 trilhões de reais. Este é o déficit orçamentário do país. 8 trilhões. Arrecadamos só em outubro desse ano, que foi a série histórica, há 31 anos da Receita Federal, 261,9 bilhões em outubro. Bilhões em outubro desse ano. Só em outubro. Mas, gente, é difícil, sabe? É muito complicado, muito complicado. 8,1 trilhões, sabe, de reais já chegou à dívida pública. Então, esse povo, se você acha, porque eu vou lá, eu sei o que é a Faria Lima. Eu sei o que é. Eu converso com gente de lá. Eu sei o que é. Tá? Eles seguem o dinheiro. Mas eles querem um ministro da economia que esteja, tá? Que esteja comungando com os mesmos anseios deles. O que não foi o caso, tá, do Guedes, do Paulo Guedes. Por quê? Porque o Paulo Guedes é um Adam Smith da escola. Da escola austríaca de economia. Então, segue Adam Smith. E também os ensinamentos de Mises. Aqui. Ludwig von Mises, Ação Humana. Isso, olha isso aqui para vocês verem. Vocês acham que isso aqui é um livro que você senta e lê? Não. Isso aqui é para aprender mesmo, gente. É para aprender. Não é para você ler, sabe, assim. Ah, eu li, tá bom, pronto. Não, não é. Não é assim que vai resolver. Tá? Então, eles querem um governo onde eles podem concentrar a economia a favor deles. E para isso, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter um governo, né, cujo ministro da economia, né, porque da fazenda nós já temos um aí, já, que é o senhor Tachad, né, que deveria voltar a estudar. Eles querem isso aqui, ó. Um ministro da economia que siga exatamente isso aqui. Só que sem muita intervenção do Estado. Por quê? Porque eles querem ser o Estado. Eles querem. Os banqueiros, tá? Os fundos, os donos de fundos, os gestores de fundos, tá? E também os donos dessas grandes mobiliárias lá. É isso que eles querem. Então, para quem acha que vai acontecer alguma coisa com Daniel Vocaro, gente, você sou inocente mais da conta. Isso aqui é Brasil, tá?
é Brasil. Agora dá o cano, com esse Pix tudo rastreado desse jeito, entendeu? Tá? Tudo agora, viu? Não tira nota fiscal de nada, não. Vai passando, vai fazendo aí como se não tivesse amanhã, viu? Já que nós estamos com uma dívida de 8 trilhões e eles querem arrecadar, a Receita Federal vai fiscalizar você, né? Até a hora que você for no banheiro. Passa um Pix ali pra sua faxineira e não pega um recibo dela. Mas não é recibozinho de balcão, não. De balcãozinho de loja, não. É recibo mesmo, tá? De verdadinho, bonitinho, de contado, feito pelo contador, tudo. Pra você arquivar lá na pasta do seu contador, né? Pra ele depois acrescentar lá na sua declaração de imposto de renda. De onde saiu o dinheiro, para onde o dinheiro foi. Então siga o dinheiro, tá? É o que o povo da Faria Lima, ou Faria Limes, como vocês queiram, fazem, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, olha, é isso que a Receita está fazendo. É seguindo o rastro do dinheiro. Aonde ele vai, ela também está indo. E nesse momento, milhões de pessoas que estão passando Pix estão sendo observadas, estão sendo rastreadas. Acredite se quiser, ninguém é obrigado a acreditar, não. Eu vou ficando por aqui, né, para não ultrapassar aí essa 1 hora de vídeo aí. Eu espero... eu tenho que colocar uma coisa aqui para vocês também, tá? Isso aqui é essencial para que vocês possam ouvir ex-atores da Globo. São vídeos pequenos. Não seja moleque. Estamos vivendo num país de moleques, de canalhas, de covardes. A Venezuela virou o que é hoje, porque ficava um bando de pastores, um bando de crentes, um bando de católicos, falando, não, Deus vai agir, Deus vai agir nada. Deus não vai fazer o que o povo tem que fazer. Não para, destrói os Correios, acabaram com o Brasil para encher o bolso de meia dúzia de reis. Esses caras tiram sarro da gente comendo lagosta e bebendo champanhe, o povo vive na miséria explorada. E agora prendem o Bolsonaro, tirando sarro da sigla 22 de novembro, 22 milhões de multa. Quer dizer, você vai aceitar isso até quando? Não é mais manifestação, é guerra. Eu juro por Deus, pela minha mãe que já morreu, se alguma pessoa que eu conheço, se eu vir na internet, alguma pessoa que eu conheço comemorando a prisão do Bolsonaro, eu juro pela minha mãe que já faleceu, eu nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa, eu nunca mais vou conversar. Porque não é por ser o Bolsonaro, é por ser uma questão que foi uma pessoa que foi presa injustamente, sem ter cometido nenhum crime e por uma perseguição pessoal. Bom, é isso aí. Até amanhã, viu? Fiquem bem. Curtem, compartilhem e comentem aí o vídeo do jeitinho que vocês quiserem, tá? Há só uma coisa. Senhor pseudo-socialista, que eu sei que todos são. Tudo é farsa, tudo é mentira, tá? Se colocar comentário lá, eu não vou responder, tá? Eu não vou responder, porque isso é ridículo, viu? Esse canal aqui é um canal capitalista que preza, eu já falei, pela ética, pela moral, pela justiça, pelo direito, tá? Da iniciativa privada e não para vagabundos do PSOL sair entrando nas
propriedades, né, privadas e sair aí quebrando tudo e fazendo as suas arruaças. Jamais.